E a primeira afirmação é: se vender conteúdo adulto é prostituição, e se sim, qual o problema? Oi, tudo bom? Bom, meu nome é Thiago. Prazer, Thiago. Bom, eu gostaria de primeiro começar com uma definição de prostituição. Prostituição não envolve necessariamente o ato sexual. É qualquer tipo de troca de valor erótico. Então você não precisa necessariamente ter uma relação para constituir-se como uma prostituição. Okay. Então você pode, por exemplo, propriamente realizar o ato, mas ter uma bonificação que não seja em dinheiro propriamente. Isso também é prostituição. Então, não considerar produção online prostituição seria o mesmo que dizer que uma aula online não é uma aula só porque é virtual. Tá, então um escritor de um conto erótico, ele também é prostituto porque ele também faz um serviço de sexo? Ele produz pornografia. Ele não é um prostituto porque ele não está ativamente realizando um ato erótico. Ele está escrevendo um conto erótico. Tá, mas eu também produzo pornografia, não... Você utiliza o seu corpo como uma ferramenta do processo. Tá, e o escritor também não utiliza o corpo dele para escrever um livro? Ele usa a mão para escrever, mas o produto a qual ele está colocando à disposição é a obra, não o próprio corpo em si. Tá, então uma pessoa, um ator, uma atriz, né, que está em algum filme de nudez, tem alguma cena de sexo, ela é considerada prostituta porque ela está usando o corpo dela para uma cena pornográfica? Em alguma medida, sim, porque ela topou, a moral dela particular se submeteu ao dinheiro para realizar um ato de escárnio. Tudo bem. E se sim, qual o problema? Vamos lá. A gente tem duas instâncias problemáticas. Uma individual, que a gente vai ter problemas relacionados a vício, controle de dopamina, fácil, onde a gente tem um efeito escalonado da pornografia. Outra característica que a gente tem individual, que, vamos dizer assim, atinge a sociedade, é justamente a hipersexualização de mulheres. O problema do OnlyFans, especificamente, é que ele leva a pornografia para meninas comuns. Então eu fico com uma parafilia, onde eu começo a sexualizar mulheres comuns do dia a dia. Então, consumindo, às vezes, você, eu posso estar no trabalho sexualizando minha colega, justamente por eu ter desenvolvido uma parafilia individualmente. E o segundo problema é de ordem social. A gente cria problemas sociais porque a gente depende um dos outros. Então eu começo a causar problemas no meu cotidiano por uma parafilia que eu desenvolvi individualmente. Atos de ordem individual, de liberdade individual, causam problemas estruturais, porque nós somos animais sociais. Nós dependemos mutuamente um dos outros. Tá, mas essa parafilia, quando eu tinha 14 anos e um velho ficava falando que eu era gostosa, não existia, porque quando eu tinha 14 anos o OnlyFans não existia. E desde que eu sou criança e sou mulher, eu fui sexualizada o tempo inteiro. Então, tu sexualiza as tuas colegas de trabalho, não é porque o OnlyFans existe, é porque elas são mulheres e, tipo, os homens têm esse olhar de sempre sexualizar as coisas. Mas isso já era feito antes do OnlyFans. O OnlyFans não é a culpa disso. Bom, por exemplo, eu posso ter um problema na sociedade com o neonazismo, por exemplo. À medida que nós temos porta-vozes divulgando esse tipo de coisa, ela vai tomar uma nova proporção. Você já tinha parafilias sexuais antes, mas uma vez que você tem uma instituição, uma empresa que proporciona isso a uma escala muito maior, você tem uma reincidência desse comportamento patológico muito maior. É um problema que já existia, só que a OnlyFans aprofunda esse problema. Obrigado. Qual é o seu nome? Meu nome é Martina, e o teu? Meu nome é Israel Martina, sou teólogo, educador físico, sou pai, esposo, quando dá tempo eu sou pastor. Bom, eu já fui viciado em pornografia, não te conheço, não conheço as atrizes novas que tem por aí, porque na minha época era DVD, era outro período, né? Eu sou de 93, então fui viciado até os 17 anos. Então essa era do digital eu já estava liberto da pornografia. Existe quem nasceu para governar e quem nasceu para ser governado. A pornografia é alguém que é governado e não governa. Tanto quem produz, tanto quem consome. O segundo fator, que foi bem falado aqui, é quando você começa a escalonar e potencializar algo, romantizando algo. Então nós vemos hoje reality shows que mostram criadoras de conteúdo, que para mim são prostitutas, não querendo ofender, mas só uma questão semântica de nomenclatura mesmo, romantizando, falando, você vai vencer na vida, você vai ficar no CLT até quando? Com o seu belo corpo, com a sua beleza, você pode fazer dinheiro fácil. E as pessoas tendem a ter essa inclinação de buscar dinheiro fácil.
Então isso não é um problema que só tem na pornografia, mas é um problema social. Pessoas preguiçosas que querem coisas fáceis, e isso vem muito por conta da moral, de princípios e valores que tem sido deturpado e deixado ao longo do tempo. Então, eu creio que ninguém que foi viciado em pornografia vai ver a pornografia com bom tom. E é um conselho que eu dou para todos os homens. Tenha governo sobre si, porque nem tudo que você quer. Immanuel Kant, o filósofo contemporâneo, ele diz que a verdadeira liberdade é dizer não para os seus impulsos. E hoje liberdade é pregado como libertinagem. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. E para dar oportunidade para você falar, até sendo respeitoso, eu achei interessante que você falou, e é triste isso de fato, a sexualização de menores de idade, na verdade de qualquer mulher ou até de homem também, porque mulheres fazem isso com homens, né? Eu acredito que o homem, até por uma questão fisiológica hormonal e cultural, sexualiza mais. Só que mulheres também estão sexualizando homens. Então, é triste isso, é um problema social, mas potencializar isso com... close, não sei como que é, a pornografia no digital hoje, potencializar isso não é a solução para a nossa sociedade. E quando tu era viciado em pornografia, como que tu tinha acesso à pornografia? Eu tinha acesso primeiro por amigos, né, que não partiam dos princípios e valores que os meus pais me ensinaram, e aí tinha revistas, tinha DVD, e uma problemática que eu quero trazer para você também, é que é interessante que nós consumíamos, mas em horários específicos, não dava para todo dia, tinha que ser algo escondido, a mãe descobria, dava uns petelecos, né, e tal. Hoje em dia, com o celular, que não só a pornografia, mas é um problema da tela, né? Hoje nós vemos famílias que não almoçam mais juntas, que o pai está almoçando na sala, mexendo no celular, assistindo TV, a mãe no quarto. Então é um problema social a questão da tela. Sim, eu concordo. Só que do jeito que tu tá me falando, não tá parecendo um vício. Tá parecendo que tu se sentia culpado por assistir pornografia e por isso que tu... Com base no que você fala? Porque, como tu me falou, né? Tu é pastor. Sim. Tu, né, eu era ateu na época. Exatamente. Como que eu vou ter culpa se eu era ateu? Mas agora tu se sente culpado pelo teu passado? Não, Jesus, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação. Mas tô bem tranquilo. Tu falou que quando tu era ateu, tu não se sentia... Não, era maravilhoso. Deus existe, eu posso fazer o que eu quero. Sim, mas aí eu acredito que tu se sinta mal e acha que Vamos foi lá, um Martina. vício. Esse argumento que você tentou usar foi inteligente, talvez dá com outras pessoas. Eu era ateu. Esse argumento não vai dar. Por que não vai dar? Porque como a gente está discutindo, nenhum É porque assim, nós estamos falando de errado. moralidade. Sim, o ateu não tem a visão cristã. Então você falou, você está falando que era pastor, então era uma culpa? Não, eu era ateu. Pronto, não tem mais esse argumento. Beleza, mas o que eu tô falando é que tu vê o teu passado como um vício, porque é comum as pessoas assistirem pornografia. Não, é fato. Você não acha um vício? Alguém que acessa pornografia 5, 6 vezes por dia não é vício? Não, 5, 6 vezes vício? por dia, mas como tu então, falou que não viciado. era todo... Mas tu isso acabou daí de falar qualquer que tu não psicólogo, era. psicanalista vai falar. Mas tu acabou de falar que tu não era. Tu acabou de falar que tu não assistia sempre. Tu não tinha acesso sempre. Eu falei que eu não assistia com a mesma proporção de hoje que as pessoas assistem, mas eu era viciado, porque eu consumia todos os dias. Ah, tá, então... Talvez eu não me fiz entender. Tá, ok. Foi? Obrigada. Obrigado.